Rola bola! Está começando mais um vídeo do Esporte Clube Futebol. Eu falei mais um vídeo, mas na verdade é o primeiro, né? Então... está começando, é isso que importa. Eu sou o Pedro César. Vocês devem me conhecer do outro canal, Totalmente Sem Limite. Porém, hoje nós vamos falar sobre rivalidade. E não é rivalidade qualquer não. São as maiores rivalidades entre seleções. Então, se você gostar do vídeo, você se inscreva no canal, ative o sininho, dá like no vídeo e siga as redes sociais que estão na descrição. É isso e roda a vinheta! Para começarmos o nosso vídeo, vamos falar sobre a rivalidade entre Inglaterra e Escócia, que é não apenas uma rivalidade qualquer, é a rivalidade mais antiga do futebol. Por quê? Porque eles foram as primeiras seleções que existiram na história. Pois é. A rivalidade se deve muito porque esse foi, como eu disse, o primeiro clássico entre seleções, começando no dia 30 de novembro de 1872. E também porque tem a questão da Escócia, que a Escócia é uma região separatista do Reino Unido. Entendeu? Eles querem se separar do Reino Unido, mas o Reino Unido não quer deixar esse tipo de coisa e tal. Então, agora vamos falar sobre o retrospecto. O primeiro confronto entre seleções entre Inglaterra e Escócia, e também entre seleções na história, que foi a primeira partida entre seleções na história, repetindo novamente, foi Inglaterra e Escócia no primeiro amistoso. O jogo se deu um 0-0. Imagina só o naipe, cara. O naipe do jogo na época deve ser tipo os campeonatos de várzea atualmente. E o jogo mais emblemático entre essas seleções foi um 2-1 no dia 4 de junho de 1977. Um 2-1 da Escócia em cima da Inglaterra, fora de casa, que a gente estava jogando no Wembley. E esse jogo foi emblemático porque a Escócia não é um rival muito forte para a Inglaterra. A Inglaterra tem rivais bem mais fortes. Então, a Escócia, ela não gostava desse tipo de coisa, entendeu? Ela se sentia subjugada pelos ingleses, tanto politicamente quanto futebolisticamente. Aí esse 2-1, cara, que a Escócia venceu, foi um jogo marcante. Teve até invasão no Wembley, cara. Os escoceses invadiram o campo do Wembley para comemorar. Chegou até os vestiários dos jogadores, cara. Foi uma coisa de louco, cara. Se puder, coloca o vídeo aí de como foi que foi. The Queen! Johnston again. Rioch is coming in. It went on to Dalglish. Dalglish again, and it's there! About this because crowd invasions have been one of the reasons why fences have gone up everywhere and indeed are going up at Wembley. And you're really divided between appreciating the delight of the Scottish fans but not wanting to see the ground pulled apart like this. They've even knocked the goals down and broken the crossbar. E o próximo jogo nós vamos falar sobre Itália e Alemanha. A Itália e a Alemanha, esse jogo se dá porque eles são, os maiores campeões do mundo, fora o Brasil, é claro. Eles têm 4 títulos de seleções, o Brasil tem 5, né, obviamente. E eles se enfrentaram pela primeira vez em janeiro de 1923. Eu não encontrei a data, isso aí eu vou ficar devendo. E também foi um 0-0. Porém, o confronto mais emblemático foi no dia 17 de junho de 1970. Esse jogo que foi nada mais nada menos que o jogo do século. O jogo do século,
4-3 para a Itália na semifinal da Copa do Mundo 1970. Beckenbauer jogando. Jogou com o braço quebrado, só com a tipóia. Foi tipo um jogo de louco, cara. E quando um virava, foi virada atrás de virada, até que no final a Itália venceu e foi para a final da Copa do Mundo. Esse foi considerado o jogo do século, que recebeu até placa. Não tem, sabe, aquele gol de placa? Então, esse aí não foi um gol de placa, foi um jogo de placa, cara. Pra ver, olha só o nível do jogo que foi Itália e Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 1970. Cercado, já demorou. Recebeu de tabela, tirou, é gol! Gol da Itália! Aos 7 minutos, Bonicenha. A bola lhe veio de presente. Cruza, é gol da Alemanha! Schnellinger empatando em cima da hora. Deu qualquer coisa para o Liverpool. Executa. Heller cabeceando, olha aí, Germilo vai entrando, é gol! Gol da Alemanha. Olha, sobra aí o gol da Itália. Gol da Itália. Faz para arriba, preparou, atirou rasteiro, é gol! Encontrou afinal a canhota que procurava. Riva! Opa, olha aí, gol da Alemanha! Reclama o goleiro Albertozzi. Miller estava lá para conferir. Agora ele sim. Agora ele cruzou. É gol da Itália! Rivera complementando espetacularmente logo depois. E a próxima rivalidade vai envolver a Itália de novo, mas dessa vez vamos envolver a nossa seleção, a seleção canarinho, o Brasil. Brasil e Itália, que é considerado uma rivalidade porque, tipo, eles são, tipo, os mais brabos do futebol, cara. O Brasil tem 5 Copas, a Itália tem 4, como eu já disse antes. Também. A primeira partida entre essas duas seleções foi no dia 16 de junho de 1938. Foi um 2-1 da Itália em cima do Brasil. Que antes de 1950, 1958, essa tinha sido a melhor campanha da seleção brasileira na história das Copas. Que foi a terceira edição da Copa do Mundo, 1938. A Itália foi campeã naquele ano, passando em cima do Brasil na semifinal. O Brasil conseguiu a terceira colocação no fim. Mas, porém, o jogo mais emblemático, pelo menos na minha opinião, é o Brasil 4-1 Itália na Copa de 1970 final. Logo depois do jogo do século. Foi um jogo emblemático onde, como podemos dizer, o Brasil deitou, cara. O Brasil deitou em cima. Com gols de Pelé, teve gol do Jairzinho, acho que teve gol do... Foi do Gerson também, teve gol do Gerson. Não é o Vapo não, é o Canhotinha. Não me diga! E teve também um gol que selou, cara. O gol que consagrou a seleção brasileira naquele dia. Que foi o gol do Carlos Alberto Torres, capitão da seleção brasileira, marcando o 4º gol do Brasil num chutaço que vocês vão ver nesse momento. E é isso aí. Essa é a rivalidade entre Brasil e Itália. E a próxima vai ser Alemanha e Argentina, que não é nada menos que, tipo, duas das seleções mais bravas de futebol. A Alemanha tem 4 títulos, a Argentina tem 2 títulos de Copas do Mundo. E, nada menos, o jogo que mais repetiu final de Copa, cara. Foram 3 finais entre a Alemanha e a Argentina. Uma vitória da Argentina em 1986 e 2 vitórias da Alemanha em 1990 e 2014 no Brasil. Entendeu? O primeiro confronto entre essas seleções foi em 1958, na Copa do Mundo, em 1958, onde a Alemanha venceu a Argentina por 3-1. Nessa que foi tipo a pior campanha da Argentina em história na Copa do Mundo até então. A Argentina foi como tipo uma das favoritas e caiu na primeira fase. Isso que ficou conhecido como o desastre da Suécia. Porém, isso só foi chamado de desastre da Suécia após eles perderem de 6-1 para a Tchecoslováquia. Mas a gente vai falar sobre a Argentina, não sobre a Tchecoslováquia.
E, na minha opinião, o jogo mais emblemático entre essas seleções foi Argentina 3, 2 Alemanha, na final da Copa de 1986, a consagração da Argentina, o segundo e último título mundial da Argentina, o que consagrou tipo uma das equipes mais favoritas da Copa, uma equipe emblemática liderada por Maradona, né? A Alemanha chegando na sua segunda final de Copa e fracassando de novo. Foi tipo um jogo para ficar na história das Copas do mundo, entendeu? Borruchaga na área, toque de cabeça. Gol! Da Argentina! Olha a chance da Argentina, vai o Valdano, saiu o Schumacher, tocou o Valdano. Gol! Aí, chegou! Gol da Alemanha! Rummenigge, camisa número 11. Cobrança para a área. Bola! Gol da Alemanha! Bola! Vamos buscar Justo, da vez Maradona na frente para Borruchaga, é a chance da Argentina, vai o Borruchaga, saiu o Schumacher, tocou o Borruchaga, gol da Argentina, Borruchaga! E agora vamos falar sobre uma rivalidade chamada de Argentina-Inglaterra. Argentina, Inglaterra. Como vocês são treteiros. Tipo, essa rivalidade, ela não é só dentro de campo. Ela é fora das quatro linhas também. Pois, tipo, tem a questão das Malvinas. Os ingleses cagam e andam pra isso, mas os argentinos odeiam os ingleses. Pois, de acordo com os argentinos, os ingleses roubaram as Malvinas. Não importa se em 2014 eles fizeram plebiscito nas Malvinas, se o quem mora nas Malvinas escolheu pertencer à Inglaterra, não importa, pra eles roubaram. A Argentina é teimoso mesmo. E a primeira partida entre a Argentina e a Inglaterra que foi o primeiro confronto, foi no dia 9 de maio de 1951, um amistoso. A Inglaterra venceu de 2-1 em casa. Até aí não tinha polêmica nenhuma. O problema foi, tipo, começou nas Copas de 1966, que aí começou a pimentar, que foi o jogo em que, tipo, praticamente roubaram para a Inglaterra, para variar, né? Naquela Copa, roubaram para a Inglaterra direto. E então, cara, aí iniciou a polêmica. Aí, né, depois teve aquela treta toda, né? Teve guerra. 82 acabou a guerra. A Argentina foi derrotada, a Inglaterra venceu. E no fim, cara, 1986, 4 anos depois, quartas de final da Copa do Mundo, começou o jogo que ia decidir. Esse que foi um dos jogos mais emblemáticos da Copa do Mundo e do futebol mundial. O jogo em que Maradona deitou em cima dos ingleses. Primeiro com um gol de mão, roubado para variar, os argentinos sempre roubam, né? E segundo, uma obra de arte, uma pintura, o gol do século, em que o Maradona driblou nada mais nada menos que 6 pessoas e faz o gol. Esse gol que é considerado o gol do século. Isso foi nas quartas de final da Copa do Mundo em 1986, no dia 22 de junho de 1986. Esse foi um jogo bem emblemático. Arrumando seu espaço. Tentando o Valdano. Pra área. Subiu o Maradona de cabeça. Gol da Argentina. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Vai pra cima do árbitro Fennec. Pra cima também do bandeirinho. O time argentino comemora. A Argentina faz 1-0. Valeu o gol de Maradona. Sempre com criatividade. Maradona, vai para fazer um golaço. Maradona pintou um golaço. Golaço e que gol! Maradona, um gol
início da Copa. Pintou o gol na jogada cá do meio de campo. Levantou, bola perigosa, Lineker de cabeça. Gol da Inglaterra. Lineker. O próximo jogo é Argentina e Uruguai. O clássico que é conhecido como Clássico de la Plata, né, ou Clássico do Rio de la Plata. Vocês sabem por quê, né? É o clássico porque as duas regiões ficam lá na Bacia do Prata. O primeiro confronto foi no dia 20 de julho de 1902, com uma goleada de 6-0 na Argentina, na casa dos uruguaios. Esse que foi um amistoso bem importante. Essa é uma das rivalidades. Alguns argentinos consideram o Uruguai mais rival deles do que o do Brasil. Eu acho que isso é balela, mas dane-se. E na final da Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo, que jogo teve? Uruguai e Argentina. No estádio Centenário de Montevidéu, lotado, a Argentina teve a decepção de perder para o Uruguai fora de casa, 4-2. Uma curiosidade sobre esse jogo é que, tipo, o primeiro tempo do jogo foi jogado com a bola argentina. Porque eles estavam discutindo que uma bola ia favorecer a outra bola. E o jogo com a bola argentina, a Argentina estava ganhando de 2-1. Já no jogo com a bola uruguaia, os uruguaios ganharam um tempo por foi 3-0. Ou seja, somando deu 4-2, cara. Então, a seleção uruguaia acabou vencendo a Copa do Mundo 1930. Foi a primeira seleção da história a ser campeã mundial. E em casa. Que poucos conseguem, né? Né, Brasil? E agora vamos falar sobre essa. Essa que é considerada a maior rivalidade entre seleções do mundo. Que é Brasil e Argentina. Sim, meus amigos, não tem como ser outra rivalidade ser a maior a não ser Brasil e Argentina. Apesar desse vídeo estar fora de ordem, né? Porque eu preferi fazer assim. Brasil e Argentina é claro que é a maior rivalidade. Apesar das nações serem amigas, futebolisticamente, tipo, são as duas seleções mais fortes da América do Sul. Então, óbvio que vai ter rivalidade, né? O primeiro jogo foi no dia 20 de novembro de 1914, na Argentina, e a Argentina venceu de 3-0 a seleção brasileira, que tinha acabado de ser fundada. Aí, né, é difícil, né? Praticamente juntaram todo mundo e pronto. Foi assim. Porém, o jogo mais emblemático, na minha opinião, foi o jogo da final da Copa das Confederações de 2005, Argentina 1, Brasil 4, jogo na Alemanha, em que a seleção praticamente jogou muito, 4-1, e pronto, cara. Foi uma goleada pra nunca mais esquecer. Adriano, cortou pro meio, bateu Adriano, gol! Pro Kaká, bate pro gol! Gol! Cicinho, passou pelo Placente na boa, vem Cicinho, cruzamento, Ronaldinho, gol! Só dá Brasil, Cicinho no cruzamento, olha o gol! Gol! Delgado no cruzamento, Roque tenta, gol! E agora vamos falar sobre a rivalidade das nossas pátrias mães, Portugal e Espanha. Essa rivalidade que tem como motivos uma rivalidade histórica, porque antes dos ingleses, dos franceses e dos alemães dominarem tudo, quem mandava tudo era praticamente Inglaterra. Não, Inglaterra não, Portugal. Portugal e Espanha. Tanto que, tipo, o primeiro confronto entre eles foi no dia 18 de dezembro de 1921, com uma vitória de 3-1 da Espanha em casa, no amistoso. E o jogo mais emblemático, na minha opinião, foi um jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 2018, recentemente, na Rússia. No dia 16 de junho de 2018, em empate entre 3-3 entre Portugal e Espanha, onde Cristiano Ronaldo meteu hat-trick, o Diego Costa meteu 2 gols. Na minha opinião, o Diego Costa foi o melhor da partida, porém muitos colocam o Cristiano Ronaldo. Porque ele fez 3 gols, né? Fazer o quê? O que importa é que tipo, foi um jogaço, cara. Foi um jogaço nessa Copa do Mundo.
E agora vamos falar sobre os jogos, entendeu? Sobre a seleção que vai agora. Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra aparecendo de novo. A Inglaterra e a Argentina são justamente as duas seleções mais treteiras que tem aqui. E tipo, eles têm essa rivalidade por uma rivalidade histórica, por causa das duas guerras mundiais que a Inglaterra lutou contra a Alemanha. E as polêmicas sobre um jogo que eu vou falar daqui a pouco. Infelizmente eu não achei o primeiro confronto entre as duas seleções. Porém, o jogo mais emblemático das duas seleções, todo mundo já sabe qual é. É o jogo do dia 30 de julho de 1966. Um dia em que o futebol nunca mais iria esquecer. A final da Copa do Mundo, em Wembley, na Inglaterra. Que foi uma final muito polêmica. Por quê? Porque, tipo, no jogo, na prorrogação, a seleção inglesa fez um gol. Porém, não foi um gol. A bola bateu na linha e voltou pra fora. O gol foi invalidado. Tentaram de tudo e tal, mas mesmo assim, passaram a mão na Alemanha. Vamos falar a verdade. Passaram a mão na Alemanha. E é pior que no final, a Inglaterra conseguiu fazer mais um gol. Dizem que foi passar a mão de novo, que tinha invadido o campo, tinha que paralisar, não paralisou. É o que dizem, eu não sei se isso é verdade ou não. Mas a Inglaterra venceu o jogo. Essa vitória ficou entalada na traqueia dos alemães, na goela deles, até a Copa de 1970, em que eles resolveram tudo nas quartas de final. É isso aí que aconteceu. E agora vamos falar sobre a última rivalidade, é Brasil e Alemanha. Ai, cara, não dá nem vontade de falar, cara. Nem dá vontade de falar disso. São os duelos das duas seleções mais vencedoras do mundo, que são as mais tops. Brasil 5 títulos, Alemanha 4, mesma coisa que a Itália. O primeiro confronto foi no dia 5 de maio de 1963. Brasil campeão do mundo contra a Alemanha em casa. Na casa da Alemanha, que eu quero dizer, não é na casa do Brasil, não. O Brasil venceu de 2-1 esse amistoso. E o jogo mais emblemático, cara, não dá pra dizer, cara. Não dá nem vontade de falar desse jogo. É o 7-1. O 7-1 é um jogo mais emblemático, pois foi a semifinal de Copa do Mundo. O anfitrião perdendo de goleada. A pior derrota de um anfitrião em Copas do Mundo. Numa semifinal. A pior goleada de uma seleção campeã do mundo. E a pior goleada da história da seleção brasileira. Não tem como ser mais emblemático do que isso, cara. E no final, né, a Alemanha levou o título aqui dentro de casa. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dê like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, siga minhas redes sociais. E é isso aí, galera. Fim de jogo.